Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a Ômega Energia, tá? Ou Mega 3. Então, assim, é diferente da Auren Energia que a gente viu lá, que tinha um valor de mercado de cerca de 13 bi mais ou menos. A Ômega Energia tem um valor de mercado bem inferior, né? 5,9 bi. Código de negociação Mega 3, tá? MEGA3. Cotação mais ou menos R$ 10 que bateu aí. É uma empresa que realizou IPO há pouco tempo também, então o pessoal acabou que a gente vê que essas empresas de energia elétrica não oscilaram tanto porque tem muitos ativos, né? Assim como eu falei no vídeo da Auren, né, que é uma holding do setor de energia, a Ômega abriu capital lá em 2021, caiu de 13 para 10 agora, então a gente vê que a oscilação não é tão brusca, né, como outras empresas de crescimento, outras empresas que fizeram IPO há pouco tempo, né? Apesar que tem muita empresa aí que fez IPO há pouco tempo, que eu acho que está bem barata, né? Apesar de ter os riscos, né? Sempre tem risco, né? Por exemplo, a C&A. A C&A é a empresa conhecida aí do varejo, né? Abriu capital em 2019, cotação 17, está a R$ 3, né? Valor de mercado de 1 bi. A CA tinha um valor de mercado aí bem superior, né? Cerca de 6 vezes mais, né? Estavam com 6 bi de valor de mercado. E outras empresas, né? Diversas outras empresas, apesar de ter dificuldade, né? A questão da alavancagem atrapalha. Então, a questão de ser uma empresa de crescimento, no caso, também pode atrapalhar, o mercado pode bater um pouquinho mais. E a Ômega é um setor perene também, né? O setor de energia elétrica é um setor mais perene. É uma empresa aí que a gente consegue ver o histórico, né? Que ela lá em 2014 tinha uma receita de 110 milhões, depois 150, 195, e em 2017 pulou para 546 milhões. Então, assim, uma escadinha, né? O setor de energia muito perene, muito previsível, né? Tem uma estabilidade na receita. E em 2021 deve ter algum não recorrente aqui, né? Que a gente está vendo aqui na plataforma. Parece que 2020 estava com 1 bi de receita e caiu para 200 milhões, agora nos últimos 12 meses 500 milhões. Ou teve algum impacto bem forte aqui, né? Vou abrir aqui o release, né? Apesar disso, a gente vê que o EBITDA crescente, né? 800 milhões de EBITDA, mas a gente vê que é completamente não recorrente, né? Essa margem aqui é absurda. EBITDA, né? Resultado financeiro deles parece que não está pesando muito, né? Em 2020 estava alavancado, mas eles realizaram a IPO, ó. 2020 estava 418 milhões negativo de resultado financeiro com a despesa. Mas assim, resultado bem regular, né? Bem não recorrente aqui. Então a gente tem que olhar com calma. Deixa eu ver aqui no apresentação de resultados do segundo tri de 2022 da Ômega Energia, para ver se tem alguma particularidade aqui interessante para a gente ir destrinchando, tá? Tá, a Ômega de Energia, ela teve uma produção menor, né, de energia, 1.266 gigawatts nesse segundo tri de 2022, 16% a menos que no ano anterior, um lucro bruto de 357 milhões, um EBITDA de 244 milhões, então a gente vê que cresceu, né, lucro bruto, cresceu o EBITDA, um caixa de 1,8, mas deve ser fruto do IPO ainda, né, e 6, deixa eu ver aqui se é fruto do IPO, fruto do IPO ainda, 6,4 bi de dívida, né? Essas empresas de energia às vezes ficam um pouquinho mais alavancadas, né? A Engie também está alavancada, a Energia do Brasil também, mas é por conta de ser um setor mais perene, né? Então, uma empresa aí que, deixa eu ver aqui, se tem um EBITDA, eles já até divulgaram que o EBITDA esperado deles era 277 milhões, isso aqui é interessante que eles divulgam um guidance, né? E eles chegaram a 244 milhões, porque tiveram alguns impactos aqui da legislação, né? Fenômeno climático também. E aí impactou um pouquinho, mas mais ou menos em linha, né? O que foi esperado, o que foi previsto e o que foi realmente ocorrido, né? De EBITDA, de geração operacional. Tem alguns complexos aqui que eles detêm participação, né? E aí tiveram alguns impactos, né? Complexo Delta, Complexo Bahia. Deixa eu ver aqui mais embaixo se tem mais alguma coisa. Essa apresentação aqui não está muito legal não. Deixa eu ver aqui se... Apresentação institucional. Tem alguns números um pouquinho mais destacados, né? Crescimento do EBITDA 11,9 vezes desde o IPO.
portfólio de ativos de alta qualidade, porque a Ômega, tá, para quem não conhece, é uma empresa daí que é reconhecida por ter um dos maiores portfólios de energias renováveis do Brasil, tá? Então a gente vê aqui, ó, somos a plataforma brasileira líder em energia limpa, né? Então aqui, maior parte aqui é energia eólica, né? 1.626 megawatts. Tem a parte solar e tem um pouquinho de hídrica, né? Mas é basicamente energia eólica, tá? Que eles têm aqui participação, né? Então a gente vê que acaba sendo... A gente tem uma participação aqui de 100% em basicamente tudo, né? A gente vê que a incorporação deles aqui, as participações aqui nos complexos, né? Tem alguns complexos aqui de energia eólica, a maior parte, tem aqui hídrica, tem só um aqui, né? Não, tem um solar e tem um aqui com capacidade contratada solar aqui embaixo também. Alguns investimentos aqui em 2020, né? Mas ainda não tiveram alguns investimentos fruto do IPO, né? A gente vê aqui que é basicamente 2020, o resto 2017, 2010, 2012. Teve aqui ventos da Bahia, né? Segundo tri de 2022. Outro aqui é da eólica, né? A Suruá, outra participação. Enfim, mas eles ainda não tiveram alguns investimentos pesados, apesar de eles terem colocado aqui, né? Que 8,9 bi investido. De repente ainda vai entrar, né? No release aqui de resultados da companhia, ainda não entrou. Tá aqui a fundação da Ômega foi em 2008, criação da Ômega comercializadora. Então eles vendem também, né, energia, né? O IPO da Ômega geração em 2017. É engraçado que aqui na plataforma não estava listando 2017 não, né? De repente começou... Teve alguma reorganização societária, né? Para estar listando aqui como IPO em 2017. Lançamento da plataforma de energia e tal. A IPO deles aqui tiveram um crescimento bem forte, né? Capacidade contratada, capacidade operacional. Mas em 2020, 2021 e agora 2022 teve crescimento, né? A gente vê que a capacidade aqui de geração 2020 e 2021 teve uma patinada boa, né? Ficou mais ou menos flat de um ano para o outro. Tá até falando aqui o crescimento, a capacidade de produção, alto retorno, 5,8 bi investidos em aquisições de ativos operacionais. Portfólio 100% renovável. Aí tem questão da hídrica lá, né? Não é exatamente 100%, né? Diferentes fontes em várias geografias. Sem risco do serviço, né? Da regulação aí do serviço de geração de energia elétrica, né? O GSF. Porque é basicamente energia renovável. Falando dos ativos, né? Falando das plataformas renováveis ao longo do mundo. Tem até a EDP Renováveis, que é um braço da EDP Brasil, tá? Para quem não sabe, a EDP Renováveis é um braço da EDP Brasil. Inclusive, eu acho que vendeu um ativo agora recentemente para uma outra companhia. Uma outra companhia listada na bolsa, quer ver? EDP Brasil, EDP. Vendeu para Copel. Aí saiu aqui a matéria, né? Copel compra complexo eólico da EDP por 1,8 bi. Mas na verdade, esse daqui foi a EDP Renováveis, tá? Que é um braço da EDP Brasil. Então a Ômega Energia aqui é 17ª na empresa aqui de fonte de energia. Tá falando aqui do EBITDA expirado até 2023, né? EBITDA de 1,13 bi em 2021. Mas aqui esses pontos aqui a gente tinha visto no release, né? Dívida de 4,6 bi, caixa de 1,4 bi, então tem uma dívidazinha. Produção de energia
Eles até cresceram, né, acima do esperado. Engraçado que aqui esse release estava um pouquinho diferente, né? O lucro bruto também cresceu, o EBITDA ajustado cresceu um pouquinho, 16%. Margem EBITDA de 66%, né? Margem bem altinha. Estão conseguindo, né, um repasse de preço aqui acima da inflação, assim como outras companhias aí de geração de energia elétrica, né? Mas normalmente, né, empresas aí eólicas às vezes sofrem um pouquinho mais para esse repasse. Então a gente vê que 12% acima de 2021 devido ao ajuste da inflação. É um repasse bem interessante. Aqui são os investimentos que eles fizeram recentemente, né? Então isso daqui, ó, ainda tá, por isso que ainda não está lá consolidado, né? Ainda vai ser entregue lá para 2022, ao longo de 2022, 2023, né? Investimento nessas outras participações aqui, que seriam no complexo de Açuruá 4 e Açuruá 5, né? Que seriam outros complexos eólicos aí que ainda estão em construção, né? E aí, por isso que eles investiram aqui, ó, o capex pesado aqui, né? De 1 bi, mais ou menos, né? Em cada um, né? E no outro 1,5 bi. Aqui falando, né, dos complexos da construção, tem alguns outros aqui, parque solar também, ainda tem licença. Falando dos clientes deles, né, da Ômega, e tem aqui alguns grupos conhecidos, né, 3M, Heineken, Grupo Mateus, que também é uma empresa aí de crescimento na Bolsa de Valores. Então deixa eu abrir aqui deixa eu ver aqui as demonstrações contábeis, porque esses tinha aqui os releases de resultado aqui embaixo, né? Mas aí demonstração contábil a gente consegue ver a informação mais fidedigna, né? Porque algumas empresas aí entregam alguns ajustes, né, no release e a gente não sabe exatamente com base no que eles estão divulgando essas informações. Então aqui a gente vê que a receita deles consolidada, né, de 1 bi no semestre, mas um custo aqui pesadinho, né, de 829 milhões em operação, compras, né, Mercado Livre, conservação. Tem aqui uma despesa geral administrativa de 78 milhões, que é o principal peso aqui da companhia. Subiu bem nessas despesas operacionais, mas é uma empresa de investimento, né? A Ômega, né? Até é uma empresa interessante de a gente acompanhar, porque é uma empresa do setor perene, né? Mas é uma empresa que tem valor de mercado baixinho, né? De 6 bi, mas é uma empresa de crescimento, né? A gente vê que está investindo pesado em CAPEX. Tem até um potencial, né? O lucro operacional cresceu bem, né? De 78 milhões. Nossa, aqui é de abril a junho, né? 155 milhões, né? Aqui não está comparando com o ano anterior. 155 milhões o lucro operacional, mas a despesa financeira corroendo tudo, né? Então a gente vê que a dívida pesando muito também na Ômega e a empresa dando prejuízo, né? Deixa eu ver se aqui embaixo eles têm alguma coisa comparando. Então a empresa, aqui tem o fluxo de caixa de atividade operacional. Deixa eu ver aqui no fluxo de caixa. Ela gerando uns 300 milhões mais ou menos aí. Pagando muitos juros de empréstimo, né? Então todo o dinheiro de caixa para pagar juros. Fazendo aquisições, né, de imobilizado também, mais pesado que quase 800 milhões de investimento, né? E captando empréstimo, né, debênture, né, financiamento, tá, 1,3 bi. Então a empresa que está investindo pesado está muito alavancada, tá? Aqui eles não estão dando nem comparando com o ano anterior, né? A gente viu aqui, nos últimos 12 meses, como é que tá aqui no... Como é que foi aqui o lucro operacional? Então a Ômega gerou um lucro operacional de 155 milhões no semestre. Engraçado que aqui no Canguru tá dando mais, né? 818.
Deixa eu ver aqui no release como é que tá. É, porque eles botam ajustado aqui, né? É, mesmo assim, né? É, porque ele tá anualizado, né? Nos 6 meses, 476 milhões. É, ajustado, né? 476 milhões de lucro operacional. Mas aqui tá ajustado, aí tá meio confuso, né? Porque na demonstração contábil original, né? Seguindo as normas das entidades aí regulamentadoras, ela tá com 155 só de resultado operacional. E tá tendo um prejuízo violento, né? Aqui eles até divulgaram, né, o prejuízo aqui por conta do resultado financeiro. O EBITDA ajustado, EBITDA sem ajuste, 358 milhões que eles botaram aqui, porque deve ter algum impacto aqui que a gente não tá achando, né? Mas eles estão com uma dívida bem pesadinha. É uma empresa de crescimento, tá, no setor de energia, mas é uma empresa que não tá com um resultado muito sólido, assim. Assim como eu falei da Auren, né? A Auren tá até melhor do que a Ômega, tá? Ao meu ver. A Ômega tá com uma alavancagem bem forte, tá gerando pouco dinheiro operacional, tá? Tem umas propriedades aí interessantes, mas assim, tá rodando no prejuízo, né? Empresa do setor perene, um setor menos dinâmico, né, do que outros. Rodar com prejuízo assim nos últimos 6 meses é bem complicado, né? Do ponto de vista contábil, né? Do ponto de vista do release deles, eles também estão com prejuízo aqui 189 milhões. 189 milhões. Eu não sei que ajustes são esses aqui, é porque eles botaram aqui. Eu não sei que ajustes são esses que eles botaram lá no release, um EBITDA bem superior, né? Porque a gente vê que do ponto de vista da demonstração contábil é 155 milhões de EBITDA. E aqui no release eles botam de 358 nos últimos 6 meses. Mas o prejuízo a gente vê que está batendo, né? 189 milhões negativo, né? Uma dívida de 6,4 bi ajustada, 5,5 bi real, né? Então a dívida é 6,4 bi, a empresa dando prejuízo, tá gerando um pouquinho de caixa, né, do ponto de vista do regime de caixa aqui, né? A gente vê que gerou mais ou menos 300 milhões de caixa, até um pouquinho mais do que o lucro operacional, mas a Ômega, assim, é uma empresa com resultado bem ruim, tá? Não gostei da Ômega não, ainda tem setor perene, apesar de ser uma empresa de crescimento, tá? Então é uma empresa bem mais arriscada, tá? Para quem quer investir em uma empresa aí no setor perene. Normalmente quem busca o setor de energia elétrica quer investir em empresas mais perenes, empresas menos dinâmicas, né? Empresas mais seguras. Então a gente vê que a Ômega, a Mega 3, né? Tá com uma dívida muito forte. Normalmente essas empresas têm feito muitas dívidas mesmo porque está no setor mais estável para poder fazer investimento em novos ativos, né? Ela está investindo aí em gerações de energias renováveis, né? Talvez seja a maior investidora em energias renováveis do Brasil, né? Apesar de a EDP ali, a gente viu que a EDP é um braço da EDP Brasil, a Ômega, né, por si só, ela está investindo em diversos parques eólicos, né, basicamente eólico, tem a parte solar, a parte hidrelétrica, mas o resultado operacional não está vindo, a empresa com essa alavancagem está dando prejuízo violento, não está gerando muito caixa, tem muito dinheiro, né, a gente vê que tem dinheiro em caixa, a dívida é de longo prazo, não é que vai falir, mas a empresa não está apresentando resultados bons, tá? Então isso é um fator para vocês acompanharem. Tá, pessoal? Então se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu like aí e se inscreve no nosso canal também, tá? Forte abraço!